Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa sétima aula. Eu sou Henrique Preto. Nós estamos aqui hoje, mesmo que você esteja assistindo pela gravação, nós estamos falando hoje sobre fator de queda. É um prazer tê-los aqui nessa nossa aula. Hoje é a nossa última aula do ano. Eu fazendo um balanço desse ano e preparando, pensando o que eu faria de aula, então simbolicamente eu vou fazer uma aula sobre verticalidade, porque quem é mais antigo aqui vai se lembrar, né? Um dos grandes pontos desse ano foi a conquista do Peterson Road Trip. E então, com isso, né, tá aí uma foto do evento, nós fomos campeões. E o que acontece a partir de então, né? O que significa ser campeão do Peterson Road Trip? Significa o seguinte. Bom, vocês estão vendo aí. Aqui é o Peterson Road Trip, né, a etapa mundial em Singapura. Então, ela vai ocorrer em Singapura do dia 13 a 17 de abril. E olha que interessante. A gente vai procurar verificar as equipes, são equipes do mundo todo, competição extremamente forte. E olha aí, olha a gente aí. Então eu peço desde já a torcida de vocês, a oração de vocês, para que, obviamente que eu vou treinar muito, tá? Para que esse sonho se realize, certo? Bom, vamos voltar para o nosso tema. Então, desde já, eu agradeço pela colaboração e pelo empenho e vamos falar hoje sobre fator de queda, né? Entramos, então, a nossa primeira aula sobre verticalidade, vamos falar de um tema que deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Olha que interessante. Então, eu estou me lembrando de quando eu entrei na área, isso já faz tempo, né? Eu tinha 18 anos de idade, acabado de fazer 18 anos de idade, e de repente eu entro na área de segurança do trabalho, uma consultoria, e começo a ter um contato naquele momento com pessoas que davam treinamentos de trabalho em altura e tudo mais, embora não houvesse na época, né, a NR35 era baseado na NR18 e tudo mais, mas olha que interessante, né? Tem um negócio que eu vi que marcou minha vida e por muito tempo, né, cara, isso é fantástico, acho que marcou a vida de todo mundo conhece isso, né? MGH, igual quilograma força, isso é um dos absurdos aí que a gente, um dos absurdos que a gente ouve aí durante a nossa vida. E muitas vezes, sem saber, a gente passa isso para frente também, né? Então, o que isso quer dizer, né? Qual que é a piada por trás disso aí, então? Bom, MGH, o que significa massa vezes gravidade vezes altura? Bom, na falácia das pessoas, massa vezes gravidade vezes altura, eu aprendi lá atrás, né? Eu aprendi errado, de fato, né? As pessoas falavam assim, se um rapaz, vou pegar meu exemplo, se um rapaz de 80 quilos, ele cair de 2 metros de altura, ele vai tocar ao solo, vai tocar no solo, tá? Com uma força, né, equivalente ao mgh, que é a massa vezes gravidade vezes altura. Então, a massa de 80 kg vezes a gravidade, que é, que é a aceleração, né, da gravidade, a gente pode arredondar para 10, que é 9,8 na verdade, e multiplicado pela altura, 2 metros de altura, então vai 800 vezes 2, é 8, 16.600 kg-força. Isso aí é uma absurdidade, né? Isso é um negócio absurdo. Isso, não sei nem se existe absurdidade, mas de fato isso é um negócio absurdo. Porque, por exemplo, olha, isso é um problema realmente físico, né? Olha que interessante. Você vai na feira, você vai na horta comprar quantos pés de alface? Ou você vai na horta comprar 8 volts de alface? Ou você vai na horta comprar 8 joules de alface? Você vai, não pode confundir as medidas. Então aqui houve certamente, tá? E foi muito disseminado, e é disseminado até hoje, né? Uma confusão entre unidades, né? De força e energia, tá? Uma coisa é MGH, significa energia potencial, tá? Como é uma medida de energia, ela tem que ter unidade de energia. O que seria a unidade de energia? Para energia potencial é Joule, tá certo? E força, né? Newton. Então, o que a gente tem de nesse sentido, né? A gente tem algumas definições, tá? A definição newtoniana de força, não é força física, tá? Nem força no sentido subjetivo, né? Ó, tô aqui te dando uma força. Na verdade, você está torcendo pela pessoa, né? Você está
Torcendo pela pessoa. Então, às vezes a gente usa um termo força, mas nesse sentido, força newtoniana, né? Força newtoniana é massa multiplicado pela aceleração, tá certo? E energia, né? A definição aqui de energia é uma definição pobre do Google, né? Onde fala que a capacidade de um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar um trabalho. Bom, você pergunta para qualquer físico, ele vai falar que a definição de energia é muito difícil. E quase não existe uma definição muito específica para energia pela dificuldade, porque você tem a energia térmica, você tem energia potencial, você tem energia cinética, você tem energia elástica. Então, existem diversas formas de energia, né? Então, aí fica difícil a gente estabelecer. Agora, é o seguinte, né? Quando nós pensamos que alguém está trabalhando em altura, logo vem na nossa cabeça a possibilidade de queda dessa pessoa, né? Quando a gente pensa em um corpo que está caindo, né? Em algum momento ele vai sofrer uma colisão. E quais seriam os tipos de colisão? Bom, tem a colisão elástica, que só existe no papel, tá? É um tipo de colisão que existe conservação de energia, olha que termo. E tem a colisão inelástica, onde não há a conservação de energia, que é o que acontece no mundo real. Vamos ver o quanto isso é importante para a gente, né? Bom, aqui eu tenho um cubo mágico, tá? Eu vou soltar ele. Então existe uma distância, tá? Existe uma distância fazendo propaganda para o Renan aqui. Existe uma distância entre o cubo mágico e a mesa, tá certo? Eu vou soltar esse cubo mágico. Se a energia se conservar, esse cubo mágico ele vai bater, não vai fazer barulho, não vai vibrar a mesa, não vai acontecer nada e esse cubo mágico vai voltar na minha mão. Se for uma colisão inelástica, onde não existe conservação de energia, esse cubo mágico ele vai cair, vai fazer um barulhão e não volta para minha mão, ele vai ficar no chão. Então olha que interessante que vai acontecer, né? Óbvio, caiu, bateu e ficou. Por quê? Porque ele perdeu energia, seja no movimento de vibração do próprio cubo, tá? Seja do cubo, seja no momento em que ele bateu na mesa, fez a mesa vibrar, gerou um ruído, tá certo? Então, as colisões que existem no mundo real são colisões inelásticas, né? Então, as energias não se conservam. Isso aí é até interessante, né? Conversa com o pessoal mais antigo fala assim, os carros de hoje em dia são carros que são muito frágeis, o opalão antigo tinha ferro de verdade, aquilo protegia, de fato não protegia, né? Quanto mais robusto, né? Quanto mais duro for o carro, tá? A energia vai ser dissipada de uma maneira mais difícil, né? Ou seja, vai se dissipar, obviamente, no corpo mais frágil que tem ali. Agora, quanto o carro se deforma muito mais, muita energia é consumida na deformação, tá certo? E essa energia, ela não é passada, né, para o condutor, obviamente. E se a gente mudar de carro e mudar para um absorvedor de energia, olha aí, tá? Um absorvedor de energia que caiu a um fator de queda igual ou maior do que 1, a gente tem exatamente isso que aconteceu, né? A pessoa, ao passo que ela cai, ela perde energia potencial, porque energia não se perde, se dissipa, energia não some. Então ela vai perder energia potencial, ela vai ganhar energia cinética, até um ponto em que ela tem aquela esticada, né? Na hora que ela estica, você tem uma força sendo aplicada, uma desaceleração sendo aplicada. Se essa desaceleração é muito forte, é a mesma coisa que você bater contra uma parede, sai correndo e bate com a cabeça na parede. Você vai desacelerar abruptamente, certo? Obviamente você vai machucar a sua cabeça, porque a energia vai ser dissipada, vai machucar os tecidos da cabeça, pode até rachar a cabeça, rachar o nariz. Então, a ideia é essa. Então, para que serve um absorvedor de energia? O absorvedor de energia serve para absorver energia. Tá? Toda energia que seria dissipada no seu corpo em uma desaceleração na qual sua cabeça, com 5, 7, 8 quilos, ela vai fazer um efeito chicote na hora que o seu cinto ele ficar esticado. E quanto maior o seu fator de queda, pior vai ser. Tá certo? Então, é para isso que serve um absorvedor de energia. Tá? Verifique sempre a especificação do seu absorvedor de energia e também o tipo de atividade que você vai fazer. Se você for fazer uma atividade de acesso por cordas e resgate, e o seu absorvedor de energia não é um absorvedor de energia testado para resgate, certificado para resgate, não use.
tá certo? Então, tem esse detalhe aí. Por quê? Porque são duas pessoas. Tá? Então, o absorvedor de energia, ele faz o quê? Tá? Ele causa uma desaceleração enquanto você cai, tá certo? Então, quanto maior o fator de queda, mais pior é, tá certo? A gente já vai entrar no termo, mas para que serve o absorvedor de energia? Para toda essa energia ela não se passar diretamente para o seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo, você tem toda a questão inercial do seu corpo. Você desacelera uma parte, tem outras partes que estão mole, por exemplo, a cabeça, então ela pode continuar. Se sofre um tranco muito grande, você pode ter um efeito chicote, né? Algum, sei lá. E para que serve algum dano na parte cervical, talvez, dependendo o tipo de queda que você tem, sem absorvedor de energia. Não... Então você pode morrer, né, em uma queda. E por isso que serve o absorvedor de energia, porque ele vai transformar essa energia cinética, né, que estava na energia da queda, vai transformar em outros tipos de energia. Ela vai estourar, romper aquelas linhas ali do absorvedor, vai romper essas linhas aí e segura a energia, tá certo? Então, se você tiver uma grande força de choque no seu corpo, nossos tecidos não aguentam, né? Internos ou externos, tecido ósseo, o da pele até um pouco mais porque elástico, mas assim, você imagina que seus órgãos, eles também estão na mesma velocidade e vão sofrer a mesma desaceleração que você lá dentro do seu corpo. Então, tem um monte de problema em relação a isso. Aí a gente entra na definição de fator de queda, né? E por que eu dei toda essa explanada? Para a gente entender algumas definições aqui que as pessoas erram quando dão treinamento de trabalho em altura, tá certo? Então a gente precisa... E tudo isso aqui, tá? Todo esse material eu retirei do site da própria Petzl, certo? Lá tem tudo que você precisar de informação. Então, assim, tá com dúvida? Pesquisa lá, senta, dá uma lida, porque tem muita coisa boa e, né, de graça. Então, o que é o fator de queda? O fator de queda, né, a gente volta aqui, é o tamanho da queda dividido pelo tamanho do dispositivo. E por isso que eu falei de energia, por conta do dispositivo. Olha que negócio interessante, né? Vou deixar para o exemplo do telecom. Mas veja só então, tamanho da queda dividido pelo tamanho do dispositivo. Então, qual que seria esse primeiro fator de queda aqui? Esse primeiro rapaz aqui, né? Ele está com o talabarte dele todo esticado. O talabarte dele ele tem 2 metros, né? Se ele cai, ele vai cair 2 metros, chega no ponto zero, depois até esticar o talabarte ele tem mais 2 metros. Então ele vai ter 4 metros de queda. Então a gente pega 4, que são 4 metros de queda, né? Tamanho da queda, dividido pelo tamanho do dispositivo. O tamanho do dispositivo são 2 metros. Então 4 dividido por 2, o fator de queda dele é 2. Perfeito? Agora, se a ancoragem dele está no mesmo nível da ancoragem do talabarte, né? A ancoragem do cinto com a ancoragem do talabarte, elas estão na mesma altura. Então, o tamanho da queda é exatamente o mesmo tamanho do que o dispositivo. Então, seu fator de queda teórico seria qual? Fator de queda número 1. Então, isso funciona muito bem para talabarte, onde ele tem um tamanho que ele está fixo ali, tá certo? Essa é uma ideia. Já eu dou um exemplo, por exemplo, de um uso de um WhatsApp. Você vai fazer uma atividade vertical, você está usando um WhatsApp, por exemplo. Tá? E a gente tem o fator de queda zero, que seria quando você está pendurado na corda, né? Não tem como cair absolutamente nada. Então, o fator de queda ele vai se definir, né, em fator de queda 2, fator de queda menor que 2, maior que 1, fator de queda 0, fator de queda maior que 0, menor que 2. Tá? Corta essa última parte. Então, o fator de queda ele vai se definir, tá? Vai se diferir nesses detalhes. Então, o fator de queda ele vai ser nessa relação. Então, vamos ver em uma situação de onde surgiu, né? De onde surgiu a ideia do fator de queda, né? Você vai verificar que muitas das técnicas de verticalidade que nós temos, tá? Nossas técnicas de verticalidade elas derivaram de uma atividade muito mais antiga do que a atividade industrial, por óbvio, tá? Que é a atividade da espeleologia, a atividade de cavernas, né? Daí surgiram todas as técnicas que nós temos hoje na indústria apuradas, obviamente, para um cenário industrial. Então, o que seria um fator de queda? Você pegar, por exemplo, uma técnica de escalada de telecom. Esse desenho do slide, ele é um desenho do esporte, mas vamos pensar dentro da indústria, uma escalada de telecom, tá certo? Então,
Então tá, qual que é o tamanho da queda? O tamanho da queda é 4, tá? 4 metros. Fator de queda, então, tamanho da queda 4 dividido pelo tamanho do dispositivo. Qual que é o dispositivo? O dispositivo é o tamanho total da corda. E por que o tamanho total da corda faz diferença no nosso fator de queda? Faz diferença justamente pelo fato de a corda ela tem um fator de elasticidade, ainda mais se for no caso do esporte, que ela é uma corda dinâmica, né? Então ela tem um fator de elasticidade maior do que a corda semiestática, que é o que a gente usa na indústria, tá? Ou seja, você vai ter dissipação de energia nessa corda, ao passo que você cai, tá? Quanto maior a corda, mais energia se dissipa, menor é logo, então, o seu fator de queda. Por isso que eu falei daquela introdução da ideia de energia. Agora, vamos pensar numa outra hipótese que acontece muito no meio do acesso por cordas. Tá? Essa outra hipótese eu vou ter que, vamos ver, vou tentar desenhar aqui para vocês. Tá? Vou ver aqui o quadro branco. Show. Então aqui a gente tem o quadro branco. Vamos imaginar o seguinte. Você tem um trabalhador, tá certo? E esse trabalhador... Nossa, ficou ótimo, né? Então no ponto anti-queda dele, tá? No ponto anti-queda, tá certo? Ele está conectado a um absorvedor de energia, tá? E a um trava-quedas, é um ASAP, tá certo? Ele está subindo uma estrutura aí, aqui é o ponto de ancoragem, tá certo? É o ponto de ancoragem, desse ponto de ancoragem desce uma corda. Essa corda passa por dentro do ASAP, tá? Então vamos considerar o seguinte, este rapaz ele está subindo, tá? E o ASAP dele está, vamos dizer o seguinte, vamos pensar que essa condição, o ASAP ele está aqui, ó, na mesma altura, tá? Vamos pensar que são 30 centímetros de absorvedor de energia. Então, se ele cair aqui, ele cai quanto? Tamanho da queda? 30 centímetros, porque está na mesma altura, perfeito? Então, o tamanho da queda, 30, né? 0,3 metros, tá? Fator de queda. Fator de queda. 30 dividido pelo tamanho do dispositivo. Qual que é o tamanho do dispositivo? Desse ponto, tá? Na qual ele estava, até aqui em cima. Tá certo? Vamos pensar que aqui nós temos 2 metros de corda. Então, nós temos 0,3 dividido por 2. Tá certo? Então, o fator de queda, então, dele vai ser 0,15. 0,15. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pensar outra hipótese, então. O fator de queda está bem para baixo aqui, ó. O absorvedor de energia dele está aqui bem para baixo. Tá? Ele ainda continua subindo, agora não está mais aqui. O absorvedor de energia dele está aqui embaixo. O que acontece então? Se ele cair, vou pensar que está esticado, ele vai cair 30 centímetros, vai chegar no ponto zero e vai cair mais 30 até esticar. Então ele vai cair, fator de queda. Desse trabalhador nosso, ele vai cair 0,6. Tá certo? 0,6 dividido, tá? Por quanto? Vamos manter os mesmos 2 metros aqui, tá? Ou se ele estava mais baixo, ele caiu, então vai. 2 por 2,30 metros, porque se estava aqui, certo? Concorda comigo? Se estava aí, era ponto zero. Se ele foi até esticar o absorvedor dele, foi para menos 30, né? Então, esses 30 centímetros eles têm que ser incorporados aqui, ó. Esse 0,3 metros, tá? Nós vamos ter que colocar no cálculo. Esse cálculo ele tem que refletir, então, o que nós precisamos. 0,3 metros, tá? Na verdade, são 2,3, eu errei. 2,3, porque esse 0,3 foi incorporado. Então, vamos fazer o seguinte. 0,6 dividido por 2,3. 0,26 é o fator de queda dele. 0,26.
e 6. Tá certo? Então, não é porque ele, em uma atividade de acesso por cordas, se o ASAP dele estiver abaixo, por exemplo, da linha do ombro ou abaixo da linha do peito, isso acontece muito. Existem muitas certificadoras hoje no mercado que, assim, é o padrão deles, não estou criticando, mas, de acordo com a regra, isso não significa que é um fator de queda 2. O fator de queda é extremamente baixo. É um fator de queda que não seria motivo para reprova, tá certo? Não quero entrar no mérito de cada jogador, de cada certificadora, mas o que acontece, de acordo com o cálculo de fator de queda, eu acabei de demonstrar aqui para vocês. Tá? Então, é exatamente isso que acontece quando a gente pensa na ideia de fator de queda. Vamos voltar aqui para do fator de queda que eu passei para vocês, para demonstrar exatamente o que a gente espera, né? Que é um entendimento dentro da área de verticalidade sobre, de fato, o que é o fator de queda. Tá? Entreguei, neste momento, as ferramentas necessárias para você aprender, calcular o fator de queda e desenvolver com grande habilidade, com uma habilidade ainda maior, uma boa análise de risco, tá? E até mesmo inspeções adequadas nos equipamentos de proteção individual. Tá certo? Pessoal, então, na aula de hoje, isso é só. Até semana que vem e